Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço de coração a todos que estão me acompanhando neste ensino da Escola Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre uma lição muito importante, uma revista que traz aí um seminário. Aqueles que estão me acompanhando, eu digo que vocês estão fazendo um seminário. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Nós estamos falando de Jesus que veio dar o exemplo, é modelo para que nós também aprendamos a servir como Cristo ensinou. Eu quero pedir a você que talvez está me assistindo aí pela primeira vez, não esqueça aí de se inscrever no meu canal, é muito importante. Também quero pedir a todos vocês que continuem comentando e se enriquecem. Eu fico muito feliz quando entro ali no YouTube e vejo ali os comentários dos irmãos. Isso me joga para cima. Quero agradecer de coração a todos vocês que fazem isso. Gostaria que vocês compartilhassem, comentassem. E não esqueça de dar o like é muito importante. Hoje nós vamos com a lição de número 8. O mestre por excelência que se fez servo. Vamos falar de Jesus, o mestre por excelência que se fez servo. Antes de entrar em mais detalhes desta aula, eu quero dizer aos amados irmãos, pastores, que estou aceitando aí convite para pregar em igrejas, Aí as pessoas podem dizer, mas Mondemar, hoje trazer um pregador fica caro. Meus queridos, a Bíblia diz, de graça dai e de graça recebeis. Eu sou uma pessoa que eu não viso dinheiro. Eu trabalho dentro da minha profissão, eu gosto de ganhar o meu dinheiro, mas acima de tudo, eu estou preocupado com o meu bem-estar, com gostar de mim, com amar os irmãos e com servir o meu próximo. Então, despesas aí são custos de viagens, transportes, hospedagens em hotéis e alimentação. Deixei aí meu contato, também está aí o meu contato por WhatsApp, para que se você quiser fazer o contato. Eu não saio muito, saio aí o máximo, às vezes uma vez por mês. Então eu estou à disposição. E o preço é o amor, Fora disso, os irmãos nem queiram me pagar que eu não recebo. Eu não vivo do Evangelho. Eu sou um homem abençoado por Deus. A introdução ela diz o seguinte: observaremos na lição de hoje que, ao preferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser mestre dos mestres. Eu vou estar falando nesta lição, meus queridos, mostrando aí que Jesus trazia um ensinamento que dava esperança. Situação que o povo vivia naquela época era muito difícil. Mas antes de entrar na lição, quero mandar aí o meu grande abraço para a irmã Laurita Pereira. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Deus abençoe, irmão Laurita. Presbítero Mateus de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, Deus abençoe sempre o irmão e toda a sua família. Sempre estou orando aí pela vida do irmão. Obrigado, presbítero Mateus. Adriana Peçanha, ela diz: paz do Senhor, encontrei esse vídeo agora e gostei demais. Sou professor da IBD e esse estudo me auxiliou muito. Parabéns, que Deus continue te abençoando e te usando cada dia mais. Excelente estudo. Adriana Peçanha, seja bem-vinda ao meu canal, Deus te abençoe grandemente. Maria Aparecida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus continue abençoando esta aula, nos ajuda muito. Obrigado, Maria. Marcelo Honorato, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, essa aula está trazendo um assunto muito importante, que é a fé, que muitas pessoas já perdeu, E aí
nós estamos aqui, meus queridos, procurando ensinar nesta aula como ser servo. Obrigado, Marcelo Honorato. No primeiro ponto, dentro do objetivo, eu vou estar mostrando que Jesus trouxe esperança com seus ensinos. Eu vou ensinar que, apesar da sua natureza simples e aspecto comum, Jesus foi um servo, né, e mestre infinitamente popular e sábio, que ofereceu esperança a todos. E aí nós vamos questionar também. Fica comigo aí. Vamos questionar por que Deus salvou Daniel da cova dos leões, salvou Mesaque, Sadraque e Abednego, e não salvou João Batista, não livrou João Batista da morte. O ponto 1 diz assim: o servo que oferecia esperança. Nos evangelhos podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Então é essa visão, professor, professoras, que você precisa passar para a sua sala de aula, para os seus alunos. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos olhar Ele como um valoroso mestre. E aqui está os seus ensinamentos. Então Jesus nos ensina como servir. Quem quer ser um obreiro de verdade, um obreiro de valor, aprenda com Jesus. O Evangelho de Marcos está repleto de ensinamentos, discursos e parábolas. Jesus ensinava e oferecia esperança. O 1.1 diz assim: o servo oferece um novo ensino de esperança. O Evangelho de Marcos é uma narrativa em que os atos e os ditos do servo compõem temas fundamentais para que os seguidores do Filho do Homem possam identificá-lo como mestre. Então, professores e professoras, o cenário em que Jesus caminhou por esta terra, nós sabemos o registro desse seu nascimento. Marcos agora registra os feitos de Jesus, os milagres, a maneira que Jesus ensinava. Marcos está focado em mostrar que Jesus era mestre dos mestres. E Jesus vem para trazer esperança, porque a terra vivia um problema sério, dominação do governo romano. Enquanto os rabinos, os mestres da época, eles educavam seus discípulos nos ambientes educacionais, em grandes templos, né? Jesus treinava seus discípulos nos mais variados lugares. Jesus era um homem simples, meus queridos. E aí o povo extraía lições preciosas, por onde passava o povo extraía lições. Jesus ensinando, ora na montanha, ora num vilarejo. Jesus não tinha essa maneira de ambientes que nós temos nos dias de hoje. 1.2 assim: o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. Acompanhando o itinerário do Evangelho de Marcos, fica evidente que, infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não fizeram nada diante da situação de miséria do povo. Ao contrário, o comportamento deles procurava os seus próprios encantos. Meus queridos professores, professoras, nós precisamos, dentro da escola dominical, dentro dos ensinos que nós estamos ensinando, olhando Marcos falando dos feitos de Jesus, como ele ensinava, nós precisamos nos preocupar em ensinar os nossos liderados, ou a nossa sala, os nossos alunos, de maneira que eles possam compreender que o Evangelho traz uma mudança de vida. E nós não podemos preocupar com nossos próprios encantos, preocupar com nós mesmos. Nós precisamos estar fazendo de maneira que nós salvamos a nós, como aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão na nossa sala e aprendendo conosco. Então, contrariando essa maneira de pensar, Jesus diz para eles, quando eles estão pregando, a Bíblia fala que eles coavam um mosquito, mas era capaz de engolir um carneiro ou um camelo.
Então aí Jesus contraria eles, porque Jesus fala que o Filho do Homem também vem para servir. Não vem para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. E o Mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar as pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso de Israel. Hoje nossa pregação, que é o efeito da palavra de Deus, não traz a transformação necessária. Professores e professoras, eu fico olhando, as pessoas vão para a igreja e tem um pregador, ele não consegue acrescentar nada no meu saber, e ainda talvez me coloca dúvidas em pontos. Acontece isso, os pregadores, os ensinadores não conseguem acrescentar nada na sua mensagem e ainda faz o povo sair duvidoso. Nós precisamos ensinar, ser solidário, ensinar a palavra que transforma, que a pessoa tem desejo de nascer de novo, começar de novo. Nós precisamos nos preocupar com isso. O 1.3 diz assim: o servo veio para trazer esperança aos nossos. No dia de Jesus, a dominação romana, com seus altos impostos e a seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. Professores, professoras, internautas, às vezes nós estamos reclamando da situação que nós vivemos, reclamamos de tudo, mas imagina a situação desse povo, em que o seu país, o Império Romano, tomava conta. E sabe como é que eles impõem ali a obediência? Com seus soldados carrascos, desfilando pelas ruas, mostrando o seu poderio, e mostrando como eles eram cruel com aqueles que não cumpriam. E Jesus chega nessa hora, na hora de maior aflição, em que os reis, a palavra deles diz que não podia voltar atrás. Eu não sei quando começou isso, mas lembra que o rei fez o decreto, Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. A moça vai lá, pede a cabeça de João Batista e tem que ir lá e cortar. E aí muitas vezes professores e professoras, vem cá, pregadores, líderes, por que nós queremos dizer que nós sabemos tudo? Me ignore se você quiser. Meu conhecimento é tão pequeno, eu tenho dinheiro, mas Senhor, eu sei tão pouco. Eu vejo as pessoas arrogantes, dizendo que conhece a Bíblia. Nós conhecemos, claro, conhecemos, mas por dentro há tantas palavras que o Senhor nos revelou, há tantas coisas que o Senhor age que nós não entendemos. Eu pergunto a você, quanto problema? João foi degolado na prisão. Diz a Bíblia que o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Quer dizer, arrogantes, pastores que não voltam atrás, pregam uma mensagem que mata, que liquida com alguém, mas ele mesmo, que no seu consciente está vendo que errou, mas ele não quer voltar atrás. Então, outra agravante nesses dias, nos dias de Roma, em que Jesus estava ali, nos dias do domínio romano, era a supremacia do sistema religioso de Israel, que tornava a vida do povo hebreu precária. Só tinha, não pode isso, parece aquela mãe que, menino, não faz isso, isso não, isso não, isso não. E a criança cresce sem rumo, sem expectativa, porque tudo é não. E aí Jesus dizia, olha, vocês em vão estão me adorando, vocês em vão estão me honrando, pois vocês estão ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, não de Deus. Então nessa ordem Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia e trazer esperança. Veja a falta de esperança para trazer esperança. Então ele aparece trazendo esperança. E aí nós temos um problema, como eu disse para vocês, há tanta coisa na Bíblia que não foi revelada a nós, e tem pessoas achando que sabe tudo. E eu pergunto a você, professor, professora, pastor, pessoas que estão me assistindo, por que Jesus não salvou João Batista?
Professores de EBD, lideranças, muitos pensam que sabem tudo. Então me responda, dentro de uma lógica, por que Jesus não salvou João Batista? Deus salvou Daniel na cova dos leões, salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. E durante seu ministério, Jesus operou muitos milagres, como nós vemos estudando aqui no Evangelho de Marcos. Ressuscitou a filha da viúva de Naim, a filha de Já, tantas e tantas coisas. E por que Jesus não impediu que João Batista fosse morto? Aí eu faço essas perguntas, por quê? Porque muitos de nós achamos que sabemos tudo. Veja a contradição que nós vivemos muitas vezes no Evangelho, porque não entendemos, não aprofundamos nas coisas de Deus. Tem coisas que Deus não revelou para nós e nós não entendemos só quando chegamos do lado de lá. E aí tem uns que são especialistas. E aí eu pergunto, especialistas protegidos e outros não? Quando um cristão piedoso escapa milagrosamente de um acidente, dizemos, Deus protegeu, foi um grande milagre. Não estou duvidando, só estou colocando. Mas quando isso acontece com uma pessoa não crente, e ele não morreu, nós dizemos, ele teve sorte. Quando um bom cristão morre prematuramente, nós dizemos, foi da vontade de Deus. Para consolar, dizemos, foi da vontade de Deus. Quando o mesmo ocorre com um incrédulo, aí nós acusamos também, ele escolheu as consequências de seus atos. Podemos saber a verdade sobre cada caso? Eu pergunto, professores, professoras, ministros, pessoas que se acham que sabe tudo, tem teologia, tem isso, tem mais aquilo, e é PhD, sabe tudo. Então, podemos saber a verdade sobre esses casos, essas fatalidades que foi acontecendo, que eu estou falando para vocês. Então, irmãos, no momento não sabemos. Esta é uma informação a qual não temos acessos nesta vida. E aí, eu pergunto a vocês, por que Jesus não salvou João Batista? Você sabe a resposta? Há segredos que Deus não nos revelou, e é por isso que nós precisamos orar mais, jejuar mais e pedir a Deus orientação. O ponto 2, nós vamos estar ressaltando a grandeza dos ensinos de Jesus. Vamos aprender agora que a sabedoria de Cristo é a luz para os que procuram, e é facilmente encontrado por aqueles que amam, e achado por aqueles que buscam. Eu vou estar falando sobre isso, pois Ele é o mestre dos mestres. 2. O servo que oferecia instrução. Optamos por incluir em nossos estudos os ensinamentos de Cristo, seguindo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar a sua sabedoria em seus atributos estrutural, literário e teológico. No 2.1, o servo possuía uma sabedoria que veio do alto. Dá sempre oportuna visita aos dicionários da língua portuguesa, podemos visualizar que a sabedoria remete ao conhecimento de algo, ser instruído, saber e razão. Então, quando diz alguém é sábio, então ela se remete ao conhecimento de algo, de você ter sido instruído, saber ou razão. Mas ele dizia, mas como este? Onde aprendeu isso, tantas coisas? É isso que eles indagavam de Jesus. Então é bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não sabemos tudo. Acabei de falar agora porque Jesus não livrou João Batista, que estava ali pregando ali no deserto da Judéia, preparando ali o caminho para Jesus passar, e o rei vai lá e manda arrancar a cabeça fora. Então, a sabedoria humana é defeituosa. Já a sabedoria de Jesus é completa, ele é o maior professor. Quando ele entra em Cafarnaum, qual é a preocupação dele? Ensinar. Qual está sendo a tua preocupação como obreiro de Deus? Como videira?
como é ramo grudado na videira. É ensinar para dar fruto. Jesus ofereceu respostas e ações prudentes a todos que confrontaram. Ensinando, ele dizia: guardai dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e dar saudações nas praças. Eu fico olhando, gente, o YouTube está repleto de pregadores mentirosos contando histórias mentirosas, histórias sem fundamento. Não tem testemunho de vida própria para contar para a igreja e fica contando coisas que ouviram, história de carochinhas, como diz o ditado. E cada um conta de uma forma, cada um procura embelezar mais aquela história para poder o povo se entusiasmar. Nós não queremos se entusiasmar com história, nós queremos se encher do Espírito Santo. É esse o pensamento, a linha do pregador, é pregar a palavra de Deus para que as pessoas sejam cheias. Então Jesus dizia: as pessoas eles gostam das primeiras cadeiras, ter o primeiro lugar, sentar bem na frente na ceia. Cuidado com eles, eles gostam de se aparecer. Jesus não se aparecia, eu já falei sobre isso. Então, meus queridos, aí Jesus rodeava ali toda a Galileia, ele desenvolvendo o seu ministério, pregando, ensinando. O povo que lhe seguia, o seu auditório, era formado de frequentadores das sinagogas, as pessoas que se reuniam em casas ou debaixo de uma árvore nos povoados. Muitas daquelas pessoas que frequentavam a sinagoga estavam cansados de ser humilhados. E agora chegou um que trazia esperança, trazia alegria. Meio que ele não pregava na sinagoga, pregava lá nas casas, pregava lá na montanha, pregava lá nas ruas. Mas ele trazia esperança, era o mestre dos mestres. Eles ficavam encantados, pois acreditava que literalmente estava ouvindo Deus falar. Então, nós precisamos entender, é por isso que muita gente muda de igreja. Como tem bastante de igreja, não dá certo aqui, pula para ali. Por quê? Porque muitas vezes na sua igreja tem algo que às vezes não dá para engolir. E às vezes ele tenta se encaixar melhor, tá certo? Se você não está encaixando na Assembleia de Deus e se encaixa lá na outra igreja, vai para outra igreja lá onde você se encaixa. O bom é você estar bem com Deus e sentir a glória de Deus. A Assembleia de Deus está bom para mim, mas não está bom para você. É isso que eu estou só colocando, para as pessoas não viverem oprimidas no lugar. Deus não quer isso. Quer que cada um de nós o sirvamos com alegria. 2.2. O servo possuía uma sabedoria jamais vista. Jesus implementou um trabalho itinerante durante seu ministério terreno. A missão de Jesus era anunciar a palavra de Deus. Aí diz assim que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Claro que aqui não dá tempo para mim estender e falar sobre o reino de Deus, para que você possa entender o que é o reino de Deus. É Jesus reinar em você. O reino de Deus está próximo. Deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Jesus ser o rei da tua vida, reinar sobre tua vida. Então Jesus percorria toda a Galileia, desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. E aí a Bíblia diz que ele veio chamar aqueles que estavam sofrendo. Ele veio chamar os pecadores e não veio chamar os justos. O 2.3 diz assim: a sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Jesus não perdia tempo com líderes religiosos. Tem pessoas que ficam perdendo tempo aí com o testemunho de Jeová e outras pessoas que ficam discutindo, debatendo. Testemunho de Jeová chegar comigo, eu chego na minha casa e logo pergunto: você crê em Jesus, que Ele é o teu Salvador? Ele vai dizer: não, opa, então o teu evangelho não serve, porque Jesus é o Salvador. Então Jesus não perdia tempo com essas picuinhas, esses religiosos bobos, que ficam discutindo coisas que não vão a lugar nenhum, que não edifica. Paulo dizia sobre isso: fazer tudo para edificação. Quando estamos falando da palavra de Deus, não é ficar discutindo, é fazer com que a palavra tenha sabor, tenha efeito em nossas vidas. Então Jesus ensinava a palavra de Deus,
E por isso que não podemos parar de ensinar a palavra de Deus, pois Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos para o ponto 3. Nesse ponto 3 nós vamos destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos. Vamos aprender com os ensinamentos de Jesus, nesse ponto 3, seus preceitos de uma vida moral apropriada e como fazer para alcançar o reino do céu. Vamos estar falando sobre isso. E por último, vou estar falando sobre ofertas. 3. A sabedoria inquestionável do servo. Não temos medo de errar ao dizer que todos quantos desejam exercer um ministério com excelência devem olhar para o servo e mestre dos mestres. Não tem como exercer um ministério sem olhar para Jesus, que é o mestre dos mestres. Vemos aqui no Evangelho de Marcos que Jesus, com a sua pedagogia única, fazia com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordasse de amor, com um tom de ternura em sua voz. Há uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis. Jesus falava e as pessoas diziam: de onde lhe vem tanta autoridade? Que conhecimento é esse? 3.1. O servo ensinou como receber o reino de Deus. O Evangelho de Marcos, em sua composição, deixa transparecer em suas páginas que qualquer um que ouvisse os ensinos de Jesus ia embora com a impressão de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. Era forte. Então, em um dos ensinos, Jesus olha para as pessoas e diz assim: olha, porque Jesus é contra o orgulho, professores e professoras. O eu sou ficou, o eu sou é para Deus, não é para nós. Então ele pega uma criança, coloca a criança lá no meio das pessoas, para que as pessoas sejam modelo, olhando para uma criança, exemplo de submissão. Não estamos falando de qualquer criança, estamos falando de uma criança que tem um bom ensinamento em casa. Uma criança graciosa, para ser graciosa, ela depende do seu pai. Então devemos ser dependentes e humildes como uma criança. E é por isso que Jesus ensinou que as crianças eram o melhor exemplo do reino de Deus, melhor exemplo do que nós, adultos. Jesus pede para os adultos se espelharem no comportamento das crianças. De que maneira? Maneira humilde, depender dos outros. É evidente aqui que Jesus não falava de uma criança impura, ele falava de criança pura. E nem também falar de uma criança que estava tentando ser adulto. Criança é criança. O 3.2 diz assim: o servo ensinou como servir. Não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas à ação, a agir. Quando você ouve o Evangelho, você aceita, você quer sair falando da grandeza desse Evangelho, você age. Então, por esse ensinamento, objetivo de Jesus, por isso que ele foi chamado de mestre, rabi, porque ele ensinava com autoridade. Em um dos seus ensinos, ele convoca a sermos servos, da mesma maneira que ele foi. E aí ele diz assim: olha, e vocês às vezes estão brigando por posição. Se quiser ser o primeiro, tem que ser o derradeiro de todos. Tem que ser servo de todos, tem que servir a todos, se quiser ser grande no reino do céu. O 3.3 diz assim: o servo ensinou a ofertar. Temos de nos situar que os textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimos estão atrelados com justiça e misericórdia e fé. O que ele quer dizer aqui? Eu vou resumir aqui. Quer dizer, quando nós ofertamos ou dizimamos, tem que estar misturado com a nossa fé e com amor. Olha que ele olha para a viúva. O que a viúva deu? No nosso tempo, olha, não dava quase para acrescentar nada na igreja. Se olhamos para a maneira do olho humano, nós dizemos: a viúva deu uma mixaria. Mas para Jesus teve um grande valor. 2 moedinhas. Mas ela deu tudo. Não é que porque
porque ela deu tudo, você tem que dar tudo. Como alguns aproveitadores aproveitam essa mensagem para você dar o seu tudo. Não, Jesus estava olhando porque Jesus conhecia o coração. E é por isso que ele disse, olha, esses aí colocaram do que sobejaram. Essa deu tudo que tinha. Ela aplicou com coração, com amor à obra. Você precisa ofertar com amor. Tem as luzes, tem a energia da igreja para pagar, tem limpeza, tem gasto, tem despesa com aqueles que ministram. Então você precisa ofertar com alegria. Você precisa fazer a obra com alegria, não com tristeza. E assim, quando você oferta para Deus, seu ofertor não fica lá querendo administrar não, que deixa que quem administrar errado paga o preço. Então a viúva ofertou tudo que ela tinha. Então a doação tem que representar genuinamente o desejo do nosso coração. Não adianta dar 1000 e o coração tinha pedido para dar apenas 10. Então dê 10 que tu vai ser abençoado. Não adianta dar 10 e o coração está pedindo para dar 1000. Dê 1000 que tu vai ser abençoado. Entenda, meus queridos irmãos, para que nós não sejamos enganados. Concluindo, o problema de Jesus aqui, o desejo dele era ensinar algo que estava no coração do servo. Ele mostrou, Jesus mostrou o que estava no coração dele. Então a maior parte do ministério de Jesus foi ocupado pelo ensino. Ele foi o maior ensinador e, como eu já disse, repito, ensinava com autoridade. Convido você para a próxima aula da lição 9. Espero você. Que Deus abençoe e até lá na paz do Senhor. Amém.